Oi, gente, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Curar e Curativos. Que bacana ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre o uso de hidrogéis, papaína e colagenase. Antes de mais nada, eu quero que vocês deixem o like de vocês, que vocês se inscrevam no nosso canal, que curtam, compartilhem, comentam. Eu sou a enfermeira Caroline Cassiator, enfermeira da Curar e Curativos. Bora puxar a vinheta, que tem bastante conteúdo pela frente. Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula. Hoje o assunto é hidrogel, papaína e colagenase. Quando que a gente vai utilizar cada um desses correlatos, cada um desses tipos de curativo? Só lembrando para vocês que todos eles têm funções muito parecidas, porém a sua empregabilidade, o seu uso no tratamento de feridas é um pouco distinto um do outro. Eu vou falar de cada um aqui e depois eu vou falar para vocês como que a gente pode estar fazendo para estar utilizando cada um deles. Ok? Bora lá então. Vamos lá. Vamos falar primeiro de hidrogel, né? O que é hidrogel? Quando a gente fala em hidrogel, a gente sempre fala num curativo primário, né? O que é um curativo primário? É um curativo, é o tipo de correlato que ele entra em contato primeiro com a ferida. É o correlato que vai fazer o efeito na ferida, né? Então, ele é um correlato primário, é um correlato do tipo curativo interativo. E o que é um curativo interativo? É um curativo que utiliza o corpo do paciente, né, as propriedades corporais do paciente, como temperatura, umidade, né, junto com as próprias propriedades dele. Então, o hidrogel é um correlato, ele é composto de 95% de água, a sua composição é 95% de água, e ele trabalha no leito da ferida da seguinte forma, né? Ele auxilia na promoção do meio úmido para a cicatrização da ferida, auxilia no controle da temperatura para poder cicatrizar a ferida e formar os tecidos de angiogênese, formar novos vasos sanguíneos. Junto com isso, ele atua na formação de tecido de granulação e ele é indicado para feridas com tecido necrótico, e essa necrose seja necrose por coagulação ou necrose por esfacelo, e também auxilia na epitelização, na retração da ferida. Ele é apresentado em várias formas, na verdade tem várias apresentações, né? O alginato puro, o hidrogel puro. Esse hidrogel puro é o que a gente fala que é o hidrogel sem conservantes. Esse hidrogel puro a gente utiliza na ferida e o fato de ele não ter conservantes, ele não vai apresentar efeitos colaterais ao paciente. O efeito colateral que a gente fala é o efeito colateral da dor logo após a aplicação, já que na sua composição, né, o seu conservante é um conservante de ácido bórico e algumas pessoas com ácido bórico sentem uma certa ardência na aplicação desse correlato no leito da ferida. Ele pode ser apresentado com alginato de cálcio, e esse alginato de cálcio ele vai auxiliar ali no controle do sangramento dessa ferida, e também ele é apresentado com PHMB em sua composição. Esse PHMB ele vai auxiliar no controle do biofilme, na eliminação do biofilme do leito da ferida. Então, o hidrogel ele é um curativo bastante versátil, é o que a gente chama de um curativo que ele tem um desbridamento seletivo, né? Então, o que é isso? Ele não agride o tecido de granulação. O fato de ele ser seletivo, ele vai atuar tanto na granulação quanto também na retirada de tecido desvitalizado. Utilizado principalmente aqui, ó, que eu vou estar explicando para vocês, né? Em feridas com um exudato mínimo, né? Por quê? Porque ele é à base de água, e se a gente tem uma ferida com exudato de moderado a máximo, já é uma ferida com a umidade ali descontrolada, então somente com exudato mínimo a gente faz a utilização do hidrogel na ferida. Por quê? Porque a gente precisa ter um controle da umidade, principalmente para a gente poder fazer com que essa ferida tenha uma boa formação de tecido de granulação e que ela não tenha umidades em excesso. Indicado também para retirada de tecidos desvitalizados, para epitelização e também para formação de tecido de granulação. Então, uma coisa muito importante aqui para vocês, ó, a gente precisa cuidar e muito com a maceração da borda da ferida. Eu vou voltar aqui um pouquinho até para estar explicando para vocês.
né? As feridas, se a gente faz a utilização do hidrogel em feridas com exsudato de moderado a máximo, a gente vai ter um excesso de umidade no leito da ferida. E esse excesso de umidade no leito da ferida vai fazer com que a umidade penetre aqui, ó, na borda dessa ferida. Essa umidade penetrando na borda vai fazer microfissuras na borda da ferida e vai favorecer o descolamento da epiderme aqui, né, do tecido epitelial, para a parte do leito da ferida e vai favorecer tanto a formação de túneis quanto o aumento dessa ferida, né? Porque essas microfissuras vão fazer com que essa ferida aumente de tamanho e não diminua. Então, quando a gente utiliza um hidrogel, a gente precisa obrigatoriamente fazer o uso de creme barreira nessa região aqui, ó. Creme barreira na região de borda de ferida, principalmente. Só um adendo aqui para vocês. Quando a gente fala aqui, ó, de hidrogel puro, né, um hidrogel sem conservantes, a gente fala em um hidrogel um pouco mais tenro, um pouco mais grosso, um hidrogel que não escorre muito no leito da ferida. Quando a gente faz a utilização aqui desse hidrogel puro, a gente tem um ponto positivo nesse momento que é o quê? Ele não vai escorrer tanto pela borda da ferida e vai evitar ali um pouco, ali vai prevenir um pouco a maceração da borda. Então, se o paciente de vocês tiver condições de adquirir, né, hidrogéis puros, hidrogéis sem conservantes, até por serem um pouco mais tenros do que o normal, né, automaticamente a gente vai conseguir aí proteger a borda da ferida desse paciente. Algumas marcas também de hidrogéis, né, a gente encontra o hidrogel da Elianto, por exemplo, né, não fazendo propaganda aqui, são hidrogéis um pouco mais tenros, um pouco mais firmes, também promovem bastante ali e evitam bastante a maceração da borda da ferida. O Dexane hidrogel é um hidrogel um pouco mais líquido, né? O Safigel é um hidrogel um pouco mais líquido, então o profissional ele precisa pensar um pouquinho na hora de prescrever esse tipo de correlato para o paciente para evitar aqui que a gente tenha a maceração de borda, né? Um pouco diferente do hidrogel é o uso da papaína, né? O que é a papaína? Eu não botei a foto para vocês da papaína aqui, porque a papaína ela é totalmente manipulada, né? A gente precisa prescrever a fórmula dela para o paciente poder estar adquirindo. Um correlato bastante barato, mas também bastante eficaz, que é extraído do látex do mamão verde, né? É uma enzima proteolítica. Quando a gente fala em enzima proteolítica, o que quer dizer isso? Ela causa a lise, que é a quebra de moléculas de proteína. Então, quando a gente usa a papaína no leito da ferida, essa papaína ela é indicada para retirada de necrose por coagulação, retirada de necrose por esfacelo, e a gente pode utilizar a papaína também para formação de tecido de granulação. Porém, cada um desses fatores existe uma porcentagem, uma fórmula diferente da papaína. Quando que ela é indicada, né? A remoção de necrose por coagulação, a gente utiliza a papaína aqui a 10%. Essa papaína a 10% quer dizer uma concentração maior de papaína naquele creme ali, que vai auxiliar na remoção da necrose por coagulação, que é essa necrose aqui, que é uma necrose mais rígida e mais difícil de ser retirada. Utilizando a papaína a 6%, a gente consegue fazer a retirada da necrose por esfacelo, que é essa necrose que vocês estão vendo aqui. E utilizando a papaína a 2%, a gente vai promover a formação do tecido de granulação, como também a epitelização da ferida. A papaína, para ser utilizada na epitelização da ferida, ela tende a alinhar as fibras de colágeno e a gente consegue uma cicatriz um pouco mais discreta nesse paciente. Só que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente realiza um tratamento de ferida com papaína, que é isso aqui, ó, o risco de sangramento. Pelo fato de a papaína ser um curativo da classe dos curativos bioativos, e o que é um curativo bioativo? É um curativo que utiliza das suas próprias propriedades para fazer o seu efeito no leito da ferida. Ele gera nessa ferida o que a gente chama de desbridamento não seletivo. Você aplica ali no leito da ferida e ela pouco se importa se esse tecido é saudável ou se esse tecido é desvitalizado, e a função dela é ir desbridando, e desbridando, 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 desbridando,
e junto com isso ela também vai desfazer, ela vai agredir o tecido de granulação, dependendo da composição, do seu grau de concentração daquele curativo ali, né, daquela papaina. Então, se a gente utiliza, por exemplo, num tecido de granulação, uma papaina com concentração de 6% ou de 10%, ao invés de ela favorecer a formação de tecido de granulação, ela vai destruir esse tecido de granulação aqui e vai acabar aumentando essa ferida, escavando essa ferida. Ah, mas por que eu utilizo papaina 2% no tecido de granulação se ela não é seletiva? A papaina 2% é uma papaina, uma concentração que consegue remover aqui fibrinas. Fibrinas são o quê? São proteínas também, que se depositam no tecido de granulação, que com o passar do tempo vai formando ali, né, esfacelo. Então, para evitar até essa formação de esfacelo, ela vai removendo esse esfacelo e deixando o leito da ferida limpo por mais tempo, né? E a função dela de promoção de tecido de granulação, na verdade, não é por conta da papaina a 2%, e sim da umidade que o gel da papaina promove no leito da ferida, aqui, que vai favorecer ali uma temperatura controlada e uma angiogênese naquela região ali. Conseguiram entender certinho? Diferente da colagenase, né, que também é um curativo primário, que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados, que é um curativo bioativo e que é indicado única e exclusivamente para a retirada de tecidos desvitalizados do leito da ferida. Então, ele é indicado para retirada de tecido desvitalizado por necrose por coagulação e também por esfacelo, né? A colagenase é indicada para isso e somente para isso, por quê? Por se tratar também de uma enzima, também proteolítica, mas com ação única e exclusiva nas fibras de colágeno. O excesso de colágeno do tecido desvitalizado, que faz com que haja aqui a formação desses tecidos aqui no leito da ferida, a colagenase vai lá e consegue quebrar, consegue desgrudar esse tecido desvitalizado, né, do leito da ferida. Também é um curativo de desbridamento não seletivo. Quando entra em contato com o tecido de granulação, ela vai escavando esse tecido de granulação e também causando sangramentos, né? E o uso dela diretamente no tecido de granulação faz com que essa ferida aumente ao invés de diminuir, por agressão no tecido de granulação. Ok, gente? Então, pessoal, quando a gente fala nesses tipos de correlatos, a gente precisa utilizar o bom senso profissional, né? Quando que eu vou utilizar cada um deles? Na dúvida, se você não tem tanta experiência assim, o que a gente vai fazer? Na dúvida, eu vou usar o hidrogel, porque o hidrogel não vai agredir o leito da minha ferida, né? O hidrogel vai fazer a remoção desse tecido desvitalizado, um pouco mais devagar, mas vai fazer a remoção desse tecido desvitalizado, e também vai favorecer a formação de tecidos de granulação. Quando a gente pensa ali em papaina ou em colagenase, o profissional que faz uso dessas coberturas, ele precisa ser um pouco mais experiente. Sendo um pouco mais experiente, eu vou saber exatamente o momento que eu vou parar de fazer o uso dessas coberturas para poder retomar ali o uso de uma placa, por exemplo, ou o próprio hidrogel, né, naquele momento ali. Então a gente precisa pensar sempre nesses fatores, porque se a gente pensa nesses fatores, a gente consegue ser prudente e não causar iatrogenias nesse paciente, né? Antes de mais nada, eu agradeço muito a audiência de vocês aqui, agradeço muito por ter assistido essa aula, pedindo novamente, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? É muito gostoso estar aqui com vocês. Até a próxima.